Fala pessoal, vamos iniciar mais uma aula, hoje com a nossa aula 3 da unidade 2. E essa aula versa sobre o grupo do nitrogênio, que é o grupo 15, também chamado de família do nitrogênio, tá? E aqui, dando continuidade, né, às nossas aulas de Química Inorgânica 1. Então, na aula de hoje, nós iremos falar sobre os elementos do grupo 15, né, que é a família do nitrogênio, as principais formas de ocorrência e os métodos de obtenção, as principais aplicações, tanto aplicações no cotidiano como aplicações industriais. Eu vou dar uma ênfase aqui aos compostos do nitrogênio e do fósforo, tá? Não que os outros compostos, os outros elementos, não sejam também importantes. Bom, no grupo 15, né, ou família do nitrogênio, nós temos aqui o nitrogênio, né, como elemento químico aqui na cabeça do grupo, né? O fósforo, tá? O arsênio, o antimônio e o bismuto. Nitrogênio e fósforo são não metais, tá? O arsênio é um metalóide, o bismuto é um metal e o antimônio, ele é tem livros que consideram como metal, né? Mas a maioria dos livros consideram como um metalóide, tá? Vamos trabalhar considerando só o bismuto como metal, que é o mais comum, né, e deixar aqui o antimônio como um metalóide junto com o arsênio. Beleza? Bom, as propriedades desses elementos, né, que compõem a família do nitrogênio são propriedades bem distintas, tá? E elas variam bastante à medida que a gente desce aqui no grupo ou na coluna. Para vocês terem uma ideia, o nitrogênio, né, as condições normais, é um gás, tudo bem? E o bismuto é um sólido metálico. Então, as propriedades são bem diversas, tá? Mas esses elementos, eles são colocados nesse grupo, nessa família, porque eles guardam uma característica comum. A camada de valência para todos esses elementos é NS2, NP3. Tudo bem? NS2, NP3. Então, todos os elementos do grupo 15, ou família do nitrogênio, têm 2 mais 3, 5 elétrons de valência. Tá? Tendo 5 elétrons de valência, né, o número de oxidação mais alto possível para os elementos desse grupo é mais 5. O que quer dizer isso? Eles podem perder até 5 elétrons buscando a estabilidade durante a formação de um composto através de ligações químicas. Tá? Mas esse número de oxidação, ele pode variar, né? Para todo grupo, ele pode variar aqui de -3, que é muito comum para o nitrogênio, tá? Até o +5, que é mais comum aqui para os metais. Então, o estado de oxidação +5 é o mais alto, mas ele pode variar, como eu trouxe do -3 ao +5. O estado de oxidação +3, né, é mais estável para o nitrogênio do que para o bismuto, por exemplo. Tá? Ele varia essa estabilidade quando a gente desce aqui no grupo. Por quê? Porque quando desce no grupo, né, a gente tem um efeito painete. Então, é mais estável o bismuto +3 do que +5. Tá? Então, o estado de oxidação +3 é mais estável do nitrogênio para o bismuto. Então, à medida que a gente desce aqui, eles estabilizam melhor, né, com o número de oxidação +3, por conta do efeito do par inerte. Qual o par inerte? O par do subnível S. Esse par aqui, tá? Ele pode perder os 5, mas
por conta do efeito pai inerte, à medida que desce, ele acaba perdendo só 3. Tranquilo? Bom, nitrogênio só é menos eletronegativo do que oxigênio, flúor e cloro. Então, o nitrogênio está aqui, né? Ele é um elemento químico, né, de alta eletronegatividade, ele tem eletronegatividade 3, tá? É muito próximo do oxigênio, do flúor e do cloro. Por conta disso, né, por conta de ser muito eletronegativo, ele também tem a capacidade de receber elétrons durante a formação da ligação química, tá? Por conta disso, né, ele assume o estado de oxidação -3. Então, aqui, ó, estado de oxidação -3 para o nitrogênio é muito comum. Tudo bem? E caso onde o nitrogênio assume estado de oxidação -3, é na amônia, tá? Aqui, ó, o NH3, tá? O hidrogênio positivo, né, e o nitrogênio negativo. Então, como eu tenho 3 hidrogênios, então 3 vezes -1 dá -3. Para estabilizar, aqui tem que ser... Ou, desculpa, aqui é um hidreto. Então, na amônia, desculpa, voltando, tá? Voltando. Na amônia, ele é +3, tá? Mas aqui no nitreto de lítio, o nitrogênio é -3. O lítio é positivo, tá? Como eu tenho 3 lítios, deixa eu colocar aqui a canetinha. Olha só, o lítio é metal alcalino, tá? Então, ele é +1. Como eu tenho 3 lítios, então o nitrogênio vai ficar -3. Certo? Então, é um caso em que o nitrogênio tem NOx -3, tá? Bom, principais estados de oxidação positivos para o nitrogênio são decorrentes dos óxidos e os oxiânios. Tranquilo? Aqui, ó, aqui também, né, o hidrogênio é positivo, +1, e o nitrogênio é -3, tá? Então, aqui são dois casos, né, o nitrito de lítio e a amônia, que é o hidreto de nitrogênio, desculpa, com hidrogênio com NOx -3, tá? Mas ele pode apresentar estado de oxidação positivo, onde nos óxidos, nós vamos ver lá na frente, na parte de compostos, e os oxiânios. Tranquilo? Óxidos, como óxido de nitrogênio. O óxido de nitrogênio, ele é positivo. Tá? Oxiânios, nos nitratos, nitritos. Então, ele é positivo. Portanto, né, o nitrogênio, que está aqui, ó, se vocês olharem o diagrama de estado de número de oxidação com a energia, né, o potencial de oxidação, o nitrogênio está aqui, ó, tá? Com estado de oxidação -3, e está aqui também, ó, tá? Com estado de oxidação aqui +4, podendo chegar até aqui, ó, estado de oxidação +5. Tranquilo? Bom, o nitrogênio tem uma natureza distinta, né, devido à sua alta eletronegatividade. Está aqui em cima, ó, perto do oxigênio, do flúor e do cloro. Então, a eletronegatividade dele, por exemplo, é 3, muito maior até do que o hidrogênio. Por conta disso, né, ele tem uma química totalmente diferenciada. Essa natureza distinta, né, por conta da eletronegatividade, é uma consequência do seu raio, né, que é muito pequeno, comparado com o fósforo, por exemplo, que tem um raio muito maior, e a ausência de orbitais dele. Ele não tem orbitais dele disponível para ligação. Então, a química do nitrogênio dentro do grupo 15 é totalmente diferenciada. Tranquilo? Bom, então aqui um apanhado geral sobre alguns aspectos que são importantes dentro do grupo, né, tomando como base o nitrogênio, que é o elemento químico que está na cabeça do grupo, tá? Bom, em termos de propriedades, tá? Eu trago aqui uma relação de propriedades dos elementos, né?
Nitrogênio, fósforo, arsênio, antimônio e bismuto. Deixa eu colocar aqui meu laser, tá? Então, aqui o símbolo do elemento químico, o Z é o número atômico, tá? A massa molar em grama por mol, né? Vai aumentando, obviamente, à medida que aumenta aqui também o número atômico. Aqui o ponto de fusão, percebo que o ponto de fusão, ele aumenta, e depois dá uma caída aqui no bismuto, tá? Porque ele muda também, aqui já é um metal, né? Ponto de ebulição, né? A densidade aumenta, né? Periodicamente, gradativamente, à medida que a gente desce o grupo, então aqui o bismuto é o mais pesado deles, e aqui algumas características normais, né? Forma normal dele, né? Que é a aparência e o estado do elemento a 25 graus Celsius e 1 atm. Então, a 25 graus Celsius e 1 atm, o nitrogênio é um gás incolor, tá? O fósforo é um não metal branco ou vermelho, na verdade tem outras formas também, alotrópicas. O arsênio é um metalóide cinza, tá? O antimônio é um metalóide branco, azulado, lustroso. E o bismuto guarda suas características de metal, né? Um metal branco rosado, tá? Então aqui nós temos uma figurinha que mostra esses aspectos, né? Da direita para a esquerda nós temos aqui, ó, nitrogênio líquido. É possível ter nitrogênio líquido, N2 líquido. Só que esse nitrogênio líquido está a essa temperatura, ó, menos 196 graus Celsius. Isso aqui é importante, né? E depois eu vou explicar a importância dessa temperatura de ebulição do nitrogênio líquido, tá? Nós temos aqui o fósforo vermelho, tá? O fósforo vermelho também tem uma importância cotidiana para a gente. Nós temos aqui o arsênio, tá? E nós temos aqui o antimônio e o bismuto, né? Sólidos. Esses daqui são sólidos já. Percebe? Que a temperatura, né? Nas condições ambientais, eles são sólidos, porque a temperatura de ebulição, ó, né? E a temperatura de fusão é maior do que a temperatura ambiental. Então, eles são sólidos. O nitrogênio, a temperatura de fusão é muito menor do que a ambiental. Então, ele é um gás. Ele está líquido aqui porque ele está refrigerado a uma temperatura inferior a menos 196 graus Celsius, ou 77 Kelvin, tá? Ok? Então, algumas características para vocês guardarem, né? Perceba que à medida que a gente desce aqui no grupo, ó, as propriedades, né, físicas e químicas, elas são totalmente distintas, tá? Essas propriedades distintas, né, confere a esses elementos, os átomos desses elementos, características importantes para diversas aplicações. Aplicações do cotidiano, aplicações industriais, aplicações extremamente nobres, né? E também confere a esses elementos a sua facilidade de buscar estabilidade formando diferentes compostos, né? Dentre eles, minerais, né? Gases, né? E materiais nobres, né? Que eu vou apresentar mais na frente para vocês. Tudo bem? Bom, mais algumas características dos elementos. No grupo, né? Como vocês viram na figura anterior, ó, percebam aqui, todos os elementos são sólidos, né? Com vários alótropos, exceto o nitrogênio, que é um gás, tá? Falando de alótropo, de alotropia, que é alotropia, né? É quando a gente tem a mesma composição química, mas com estruturas diferentes, de modo que as propriedades dos elementos também são diferentes. E para a alotropia, eu trago o exemplo do fósforo. O fósforo tem três alótropos mais característicos, que é o fósforo branco, fósforo vermelho e fósforo preto, tá? Quando eu falo de fósforo, eu falo do elemento químico que contém átomos de fósforo, não do fósforo, né, que a gente usa em casa. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, o que vai diferenciar o fósforo branco, vermelho e preto, né, é a estrutura do sólido. A composição química é a mesma, é formada por átomos de fósforo, mas a estrutura é diferente, tá? Bom, o fósforo branco, né, é essa estrutura aqui, tetragonal, né, moléculas
P4 tetraédricas. Eu tenho 4 átomos de fósforo formando esse tetraedro aqui, tá? Com um ângulo de ligação de 60 graus e o comprimento de ligação de 221 picômetros, tá? Essas moléculas de P4, né, que é o fósforo branco, são estáveis em fase vapor até 800 graus Celsius, então ele se mantém sólido até 800. Acima disso, né, se passar de 800 graus Celsius, ele se transforma em P2, que já é um outro tipo de estrutura, tá? E esse mesmo fósforo branco, que essa estrutura do P4, né, molecular do P4, ele queima em contato com o ar, formando um óxido, né? Quando ele encontra o ar, que é rico em oxigênio, ele se transforma nessa estrutura, que é P4O10, tá? P4O10. Tranquilo? Então, eles são muito reativos, tá? Eles são bastante reativos. O fósforo vermelho já tem uma reatividade menor. Ele é obtido a partir do fósforo branco, né? Através do aquecimento, obtido a partir do aquecimento do fósforo branco a 300 graus Celsius. Então, se a gente pegar o fósforo branco, aquecer a 300, ele transforma em fósforo vermelho, que na verdade, né, que é o fósforo vermelho? É a interconexão, como se fosse uma polimerização de várias cadeias tetraédricas do fósforo branco. Então, aqui eu tenho o fósforo branco, que é esse tetraedro aqui, e a ligação, ou a interconexão de vários tetraedros de fósforo branco gera o fósforo vermelho. Isso acontece, essa transformação de fase, né, a 300 graus Celsius, tá? Mas, para que haja essa transformação de fase do branco para o vermelho, a reação tem que acontecer em atmosfera inerte, sem oxigênio. Porque se tiver oxigênio, vai formar o quê? Óxido de fósforo, que é o P4O10, tá? Essa estrutura aqui do fósforo vermelho, ela não é tão reativa como do fósforo branco. Por isso que a gente pega esse material e usa para fazer, pega uma caixa de fósforo, não tem aquela parte onde a gente faz o atrito do fósforo, aquela rugosidade ali, aquele material é fósforo vermelho, tá? Ele não é tão reativo, mas com o atrito dele com o palito, né, ele incendeia o material que está na ponta do palito de fósforo, tá? Tranquilo? Ele não é tão reativo. E tem o fósforo preto, né, que é obtido através do aquecimento do fósforo branco a alta pressão. É um método, é um procedimento diferente. Esse aqui é aquecimento a 300, em atmosfera inerte, né? Pega o branco, aquece a 300 em atmosfera inerte, obtém o vermelho. Se pegar o branco e aquecer a alta pressão, aí forma o fósforo branco, que já tem outras propriedades. Então, eu tenho 3 formas alotrópicas aqui do fósforo, tá? Bom, então, aqui a gente encerra essa parte característica geral dos elementos. Agora vamos ver um pouco de onde vem, né, e como é que a gente pode chegar a esses elementos. O nitrogênio, né, é o mais comum e muito conhecido nosso, né? Particularmente, a gente conhece muito essa molécula aqui, que é o N2, tá? Que tem 2 átomos de nitrogênio ligados através de uma ligação tripla, tá? Bom, por conta dessa ligação tripla, nitrogênio-nitrogênio, né, e a alta energia de ligação e o tamanho reduzido dos átomos de nitrogênio, ele é muito estável. Então, não é fácil você separar esses 2 átomos, tá? É tanto que essa estabilidade do N2 faz com que ele seja considerado um gás inerte, né? E isso gera uma série de consequências e a gente se aproveita dessa inércia do N2 para várias aplicações, né, que eu vou mostrar mais na frente, tá? Na crosta terrestre, né, nós não temos uma riqueza muito grande de N2, mas ele é muito rico na atmosfera. Então, as primeiras camadas da atmosfera é riquíssimo em nitrogênio N2, né, em torno de 78%, tá? A gente consegue aproveitar isso aqui, né, industrialmente, para diversas finalidades, tá? Mas ele é tão estável, né, tão estável, que as plantas não conseguem aproveitar ele diretamente, tá? Então, por conta dessa ligação tripla estável de alta energia, né, dos 2 átomos de nitrogênio formando o N2,
a gente tem uma dificuldade de utilização dele, né? De romper essa ligação. Mas industrialmente a gente faz isso, tá? Dá para fazer. E as plantas, elas não conseguem aproveitar diretamente esse N2, mas tem estruturas e tem formas de assimilação ou de fixação desse nitrogênio pelas plantas, de forma que ela transforma em outros compostos, e esses compostos podem ser assimilados pela planta. Considerando esse aspecto químico do N2, é importante que vocês dêem uma estudada, né? Provavelmente vocês vão estudar isso em química ambiental, no ciclo do nitrogênio, né? Porque aquele está lá na atmosfera como N2, ele precisa ser transformado, né, dentro de um ciclo de aproveitamento, para, por exemplo, as plantas ficarem disponíveis para as plantas, né? Porque ela não aproveita diretamente o N2, por conta dessa consequência da alta energia de ligação na formação dessa molécula, tá? O N2 é obtido por destilação do ar. Então, como é que a gente obtém ele gasoso, né? Captura o ar, que é rico em N2, tá? Refrigera, refrigera e pressiona, né? Faz um processo de resfriamento e pressurização. Depois a gente destila, né? Aquece e separa ele dos outros gases, tá? Como oxigênio, argônio e muito pouco de hidrogênio, tá? Então dá para separar e purificar, obter só N2 através desse processo. Captura, refrigera, pressiona e depois você separa ele dos outros gases que são minoritários através da diferença de temperatura de ebulição. Então você pega só o nitrogênio líquido, só o nitrogênio puro, tá? O nitrogênio puro, ele é rentável, tá? E a gente pode usar em diversas aplicações. Aplicações bem interessantes são aplicações de refrigeração, aplicações de produção de outros compostos químicos, como amônia, né? Que aí vai gerar os fertilizantes e etc, tá? No Brasil, né, tem muitas empresas que produzem nitrogênio puro, né? E aí, o processo de produção é esse, né? Uma empresa que a gente bem conhecida é o White Martins, né? E, inclusive, a gente tem aqui em São Luís, tá? Então, esse é o método mais comum de destilação do ar, né? E tem outros métodos, né? Ou a combinação da destilação com outros métodos, como o método de utilização de membrana, né? Membrana semipermeável, onde a gente entra com a mistura de gás da atmosfera, e essa membrana tem o potencial de separar o nitrogênio do oxigênio, por exemplo, né? E aí a gente separa essas duas frações, tá? Tranquilo? Vamos lá. Bom, o fósforo. O fósforo, né, é facilmente encontrado em algumas rochas, né? Nós chamamos de rochas fosfáticas, tá? Majoritariamente, a fluorapatita e a hidroxiapatita, tá? Essas rochas fosfáticas, né, são rochas que são oriundas de processo de temperismo, né, e decomposição de restos de organismos antigos, né, materiais insolúveis, esmagados e compactados, principalmente material de origem animal, né. A hidroxiapatita, né, é uma biocerâmica, né, que compõe os nossos ossos. Né? O principal mineral, né, a principal fração inorgânica de composição do óxido é esse fosfato aqui, ó, chamado hidroxiapatita. É um fosfato de cálcio hidratado, tá? Então, o mineral hidroxiapatita, que é uma biocerâmica, e o mineral fluorapatita, né, que é um fluoreto é um fosfato de cálcio com flúor, né, são as principais fontes de fósforo, tá? Bom, esses minerais, né, eles são estáveis, porque está formando aqui um composto. A formação dos compostos se dá na busca da estabilidade. Mas a gente pode retirar o fósforo daqui através de um processo físico-químico, tá? Um processo industrial. Eu trouxe aqui para vocês, né, uma forma de a gente obter, separar o fósforo, né, de um fosfato, através de uma reação química, até chegar o P4, tá? Então, se a gente pegar aqui o fosfato de cálcio, né, e colocar ele em um forno elétrico, né, com uma mistura de carbono, grafite e dióxido de silício, que é areia, né, sobre alta temperatura, ele vai se transformar, vai ter uma reação química aqui no estado sólido, tá, entre esses sólidos, de modo que o fosfato
vai reagir com a sílica, transformando em silicato de cálcio, um líquido, tá? O carbono vai reagir com oxigênio, formando monóxido de carbono. E aí, nessa reação, vai formar o P4, que é o fósforo, tá? Tranquilo? Qual o fósforo? Esse aí, fósforo branco, tá? Ele formando estado gasoso, a gente condensa ele facilmente, a sólido. Então, esse é um método de obter o fósforo elementar para diversas aplicações, tá? Além de obter diretamente o fósforo, nós podemos obter compostos úteis de fósforo, como, por exemplo, o ácido fosfórico, né? O ácido fosfórico é muito utilizado. Então, nós podemos pegar aqui a fluorapatita, né? Que é um fosfato de cálcio e flúor, reagir ele, atacar ele com ácido sulfúrico, formando o ácido fosfórico, né? Que é muito importante para a gente, o sulfato de cálcio e o ácido fluorídrico. Então, é uma reação química interessante para obter o ácido fosfórico. E a gente separa isso aqui, né? Ó. Aqui é líquido, aqui é sólido, aqui é gás. Então, é uma mistura de fase, então é facinho da gente separar, tá? Então, de onde vem e como a gente consegue obter o fósforo ou compostos de fósforo a partir, né, dos seus minerais mais abundantes. Tudo bem? Bom, os outros elementos do grupo, né? Arsênio, antimônio e bismuto, né? O o mais comum, né, é estar presente nesses quatro minerais, tá? Quais são esses minerais? Né? Nós temos aqui um sulfoneto de arsênio, chamado RealG, tá? Esse sulfoneto de arsênio, né? Esse mineral aqui do... Cadê ele? Aqui, o último. É esse aqui, esse vermelho, ó, tá? Esse mineral aqui é o AS4S4, sulfoneto de arsênio, tá? Um outro mineral bem característico é esse aqui, ó, esse amarelado, que é o ouro pigmento, que é um sulfeto de arsênio, AS2S3, tá? Tá vendo que o arsênio aqui está associado com enxofre, tá bom? E essa cor bem característica é típica de enxofre. Então, a gente recupera o arsênio a partir desse mineral. Aí temos aqui também, né, um outro mineral que tem a mesma fórmula, mas é o arsenolita, né? Também desculpa, não é a mesma fórmula. Aqui é um sulfeto de arsênio, e aqui já é o óxido de arsênio, arsênio com oxigênio, arsenolita, tá? E aqui eu tenho um sulfeto de arsênio e ferro, que é arsenopirita, é uma mistura de pirita com arsênio. Então, a partir desses minerais, realgar, ouro pigmento, arsenolita, tá? E arsenopirita, a gente consegue, né, extrair o arsênio, tá? Tranquilo? E os outros elementos químicos, obviamente. Então, aqui um pouco de onde vem o arsênio, tá? Antimônio. O antimônio, né, majoritariamente vem desses minerais, que é estibnita, né, que é um sulfeto de antimônio, e a humanita. A humanita, né, é um sulfeto de antimônio e níquel. Tomando como exemplo aqui a estibnita, a gente pode pegar esse sulfeto de arsênio, né, colocar ele em um forno elétrico, sobreaquecimento, com mistura de ferro metálico, né, ferro metálico em forma de grãos ou de lamilhas de ferro, e aí vai ter uma reação de oxirredução, né, transformando, né, em antimônio e sulfeto de ferro, né, que é a pirita. Então, aqui é uma reação no estado sólido que a gente pode, né, recuperar ou extrair, fazer a extração do antimônio do mineral, né, que é o ouro pirita, tá? Tranquilo? E o bismuto, que é o metal, né? Os principais minerais que tem bismuto é a bismita, que é um oxibismuto, Bi2O3, e a bismutinita, que é um sulfeto de bismuto, BiS3, tá? Então, a partir desses minerais, a gente consegue extrair o metal bismuto, tá? Então, o bismuto, né, na verdade, esses minerais são subprodutos da obtenção de cobre, estânio, chumbo e zinco, tá? Então, a partir da mineração
de cobre, estanho e zinco, a gente consegue obter os minerais de bismuto. Então, só um panorama geral, né, de onde a gente pode, né, encontrar, né, e como extrair, a partir dos compostos, esses elementos, os átomos desses elementos químicos. Tudo bem? Bom, quais são as principais aplicações, né, no cotidiano e aplicações também industriais? O nitrogênio, né, por conta dessa estabilidade química que ele tem, né, ele é muito utilizado como atmosfera inerte, tá? Várias aplicações, né? Como gás de arraste para gases especiais utilizados em diversos equipamentos, né? Como atmosfera para o desenvolvimento de reação química que precisa de uma atmosfera inerte. Um exemplo de atmosfera inerte, de reação química que precisa de atmosfera inerte, é a pirólise, tá? Ele também é usado, né, como gás inerte para a abertura de válvulas de instrumentos modernos, como máquinas de análise química, né, como cromatógrafos e etc. Então, assim, o nitrogênio é muito importante por isso. E essa inércia química dele vem justamente da ligação tripla entre os dois átomos de nitrogênio que forma a molécula do gás nitrogênio, tá? Como uma ligação tripla, é uma ligação forte, os átomos são pequenos e tem dificuldade de separar um do outro, né? Romper a ligação, então ele apresenta uma inércia alta, diferentemente do oxigênio, tá? Bom, ele também é aplicado como gás refrigerante, porque, né, o ponto de ebulição dele é muito baixo, menos 196 graus Celsius. A gente usa muito nitrogênio líquido, né? Talvez você já tenha até visto isso, né? Para guardar dentro daquelas garrafas térmicas, né, os sêmen de reprodução, né, quando a gente vai fazer inseminação artificial em animais, em humanos e tudo mais, a gente guarda o sêmen dentro de uma garrafa térmica, e dentro daquela garrafa tem nitrogênio líquido, né, a essa temperatura aqui. É uma forma da gente conservar o material. E tem equipamentos, né, que precisam ser mantidos sob refrigeração, né, que precisa do nitrogênio líquido, a gente usa ele, como, por exemplo, o microscópio, né? O microscópio eletrônico, como um equipamento que a sua utilização na sua eletrônica, né? A geração do feixe, né? O contato do feixe com o detector, gera muito aquecimento, então a gente tem que manter isso tudo refrigerado, uma temperatura bem baixa. E a gente usa o nitrogênio líquido, tá? Tem vários outros equipamentos, como equipamentos de medida de adsorção, e a gente se apropria desse poder refrigerante do nitrogênio para fazer a devida refrigeração, tá? Então, a atmosfera inerte, refrigerante, e aqui o mais comum, muito conhecido nosso, muito tratado nas provas, né? Muito conhecido até do ensino médio, o nitrogênio usado, né, para fazer a reação com o hidrogênio na produção de amônia, o NH3, tá? Então, essa reação aqui é uma reação bem antiga, né, o processo Haber-Bosch de produção de amônia, é uma reação, né, simples, que usa catalisador de ferro, geralmente, para produzir essa molécula, NH3, que é um hidreto de nitrogênio. Tá? Essa molécula aqui é muito requerida para várias aplicações. Uma muito conhecida, que nós trabalhamos, inclusive, lá, ah, quando falamos do hidrogênio e seus compostos, né, é que a amônia, né, é a principal matéria-prima da produção de fertilizante, tá? E aí, através, né, da amônia, que as plantas e dos fertilizantes que a gente consegue, que a planta consegue, né, assimilar o nitrogênio, tão importante para a vida, tá? Bom, a partir da amônia, né, além de fertilizante, ou até de reaproveitar esses elementos, a gente pode transformar a amônia, né, em óxido nitroso para a produção de um reagente extremamente importante, né, na sociedade, né, industrialmente, que é o ácido nítrico. Então, de onde vem o ácido nítrico aqui, ó? Vem da reação da amônia com oxigênio, que produz um intermediário, que é o óxido de nitrogênio, e o óxido de nitrogênio, em reação com a água, produz aqui o ácido nítrico, tá? É uma reação em várias etapas. Amônia com oxigênio, produz água mais óxido de nitrogênio. Óxido de nitrogênio com a água, continua a reação, produz o ácido nítrico e libera o NO, tá? Esse NO, ele continua a reação com oxigênio até produzir mais NO2, tá? Então,
a riqueza que a utilização da amônia em processos químicos, né? Mas não é só em processos químicos, é em processos biológicos também, tá? Tranquilo? Então, revisa o ciclo do nitrogênio. Importante. Fósforo. O fósforo é muito usado, né, além das caixas de fósforos, né, em pirotecnia, em bombas de fumaça, na produção de aço, na produção de ligas metálicas, tá? Compostos de fósforo, como fosfato de sódio, né, usado como incendiantes, né, em amaciante, hidrogênio fosfatos, como os fertilizantes, né, os hidrogênios fosfatos são importantes, né, os fosfatos em si, né, é uma fonte de fósforo para fertilização ou fertilidade da fertirrigação das plantas, né? Arsênio, antimônio, né, são importantíssimos na eletrônica, tá? A gente conhece muito os semicondutores à base de silício, né? Que foi o que eu trabalhei na aula passada. Então, o silício é o clássico semicondutor, né? Mas o arsênio e o antimônio, né, em combinação com outros elementos químicos, como galho, como selênio, né, são o carro-chefe da produção de semicondutores, né? O arsênio é muito importante na produção de laser, tá? Recentemente, eu até revisei a, a prova do ENAD, né? Fiz uma revisão para o ENAD, e a gente, na prova do ENAD tinha, curiosamente, esse composto aqui, ó, esse semicondutor, tá? A, a, sen- a, arsenieto de galho, tá? É um semicondutor de galho e arsênio. Então, o arsênio aqui, muito usado como semicondutor, tá? E ele pode ser combinado com galho, com selênio, para melhorar essa propriedade semicondutora e aí aplicar em diversos dispositivos, como laser, como circuitos eletrônicos, etc. Também o antimônio, né, muito usado nessa tecnologia de semicondutor, né, ou na produção de ligas metálicas com uma dureza maior para aplicações mais nobres, tá? Então, vocês percebem aqui a riqueza, né, da química desses elementos para a tecnologia. O bismuto, né, é muito usado como um agente oxidante para diversas reações químicas, mas um destaque dele aqui é a utilização na produção de medicamentos, né? Tem compostos de bismuto, como complexos de bismuto, que são, tem atividade biológica, né? Então, extremamente importante, tá? Tranquilo? Perceba aqui que o bismuto para medicamento é o bismuto 3 e como agente oxidante é o bismuto 5, tá? Então, a gente fecha aqui uma parte de aplicações, e aí vocês podem buscar no livro mais aplicações, curiosidades nos artigos, né, e etc. Bom, aí eu vou falar um pouquinho dos compostos de nitrogênio e depois dos compostos de fósforo. Aqui eu trago uma lista de compostos de nitrogênio. Basicamente, né, eu me concentrei nos óxidos e nos oxiácidos, né? Então, tem uma lista aqui, ó. N2O5, que é o pentóxido de dinitrogênio, tá? Pentóxido tem 5 oxigênios, dinitrogênio tem 2 nitrogênios, tá? Aqui eu tenho, ó, o dióxido de nitrogênio, NO2, tá? Aqui eu já tenho o N2O4, que é o tetróxido de dinitrogênio, N2O4. E aqui eu tenho N2O3, que é o trióxido de dinitrogênio. Curiosamente, aqui, ó, o trióxido de nitrogênio, N2O3, né, ele condensa, né, quando a gente condensa esse trióxido, né, de nitrogênio, ele tem essa cor que é azulada, azul, um pouco de azul escuro, né? E congela, ele congela a -100 e forma um sólido azul pálido, tá? Como a gente pode observar aqui, ó. Ele é um azul escuro e forma um azul pálido quando condensa. Com o tempo, ele se torna verde, tá? Devido à decomposição do dióxido de nitrogênio e passa a ser um gás marrom amarelado. Então, com o tempo, ele começa a se tornar isso aqui, ó, tá? Marrom amarelado. Aqui eu tenho o NO, que é o monóxido de nitrogênio, ou óxido nítrico, né? E o N2O, que é o monóxido de dinitrogênio, ou óxido nitroso.
Matéria-prima para a produção dos ácidos, né? Aqui eu tenho ácido nítrico, HNO3. Aqui eu tenho ácido nitroso, HNO2. E aqui eu tenho ácido hiponitroso, que é o H2N2O2, tá? Então, a lista de óxidos e oxiácidos de nitrogênio, né? Que tem uma relevância muito importante no cotidiano, né, e na parte industrial. Composto de fósforo, né? Alguns conhecidos de vocês, outros talvez não, tá? Aqui eu tenho o óxido de fósforo 3, que é o P4O6, tem essa estrutura aqui, ó, espacial, tá? Aqui eu tenho o óxido de fósforo 5, que é o P4O10, que é oriundo, né, da reação do P4, né, o fósforo branco com oxigênio. Olha a estrutura que ele forma, tá? Aqui um ácido muito conhecido nosso, que é o ácido fosfórico, H3PO3, tá? Aqui, desculpa, aqui é o fosforoso. H3PO3 é o fosforoso. Aqui que é o fosfórico, ó, H3PO4. Olha a estrutura dele, tá? H2, H3PO4, ácido fosfórico. E esse aqui é muito conhecido, a ATP, né? Que é a adenosina trifosfato. Tem essa estrutura aqui, né, que tem um grupo fosfato na extremidade dessa molécula orgânica, tá? Então, só apresentando para vocês alguns compostos interessantes que vocês vão, né, estudar isso aí ao longo do curso, né, e aprender bastante sobre eles, tá? As referências básicas, né, que eu consulto, o livro de Química Geral, apesar de ser inorgânico aqui, mas eu uso muito esse princípio de Química do Atkins, o Atkins aqui de Inorgânica Chemistry, tá? Esse aqui é em inglês, mas também tem um em português, né, do Atkins, tem o JDLI também, muito bom. Então, como dizia Freire, né, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Então, aqui, o intuito, né, não é transferir, mas criar, deixar essa pitadinha de curiosidade para que vocês possam buscar o conhecimento, possam produzir e construir o próprio conhecimento. Tá bom? Então, bons estudos e até a próxima aula.